Muita gente me pergunta o que fazer agora, né, no meio desta crise da pandemia do coronavírus. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Nós estamos numa crise, e crise vem do grego krinin, que é separação. Então, crise em grego é peneira, é a mesma origem da palavra crivo do chuveiro, que separa o duto d'água em jatos menores, faz a separação. A palavra criticar, onde eu pego um tema, separo e me aprofundo. Crise em grego é peneira. O que a peneira faz? Ela separa, o que é bom passa, o que não é bom é lançado fora. Então, em tempos bicudos como este, a malha dessa peneira, ela fica mais fina, só vai passar quem seja realmente muito bom. Então, qual é o meu conselho? O que eu queria pedir a você? Agora, você não fique especialista em Covid-19, não fique especialista em coronavírus, porque esta pandemia, que é uma pandemia viral, que é uma virose, ela vai passar. Ela pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ela tem dias contados. Ela não é eterna, não foi uma guerra que destruiu, né, os bens móveis de todos nós. Não é? Então, agora, deixa eu explicar o que eu quero dizer. No meio de uma crise, você perde a perspectiva. A perspectiva é a noção de espaço euclidiano, perspectiva é aquele ponto de fuga que a gente vê nos quadros que facilitam a compreensão daquilo que a gente está vendo. Tanto é que você pega uma pintura primitivista ou naive. Por que chama primitivista? Porque a perspectiva foi nos dada pela escrita, e primitivo é antes da escrita. Então, aquele quadro chapado, tudo sem perspectiva, você tem dificuldade de entender aquela pintura, não é verdade? A perspectiva revolucionou a arte, porque ela deu aquele ponto de fuga. Né? Vejam, por exemplo, aquele quadro, né, da Escola de Atenas de Rafael, que é um exemplo de perspectiva maravilhoso. Muito bem. Sem perspectiva, você fica sem saber onde enxergar. A perspectiva é como se fosse uma facilidade de você ver a luz no fim do túnel, que é bem uma perspectiva. Agora, o que acontece? Nós estamos numa neblina. Então, vejam, por exemplo, o que eu quero dizer para vocês. Nós estamos dirigindo e tem uma neblina na frente. O que você faz? Você diminui muito, e quando a neblina é muito forte, você para no acostamento da estrada, não é verdade? Esperando a neblina baixar. Agora, a neblina é muito interessante, porque no meio da neblina você não tem perspectiva, mas você também não pega a neblina. Né? A neblina deixa você perdido, e é isso que nós estamos no meio dessa crise, um pouco perdidos. Mas todos nós temos essa experiência. Quando você está parado no acostamento da crise e a neblina baixa, todo mundo sai correndo. É até um perigo, sai correndo até para compensar o tempo que ficou parado. Né? Um dia, deixa eu contar essa história para vocês, eu estava na estrada de Santos a São Paulo, com uma neblina muito forte, parei no acostamento, todo mundo me conhece por causa da televisão, e eu ali no acostamento da crise, perdão, eu ali no acostamento da estrada, e todo mundo, ô professor, eu moro em Santos e trabalho em São Paulo, eu conheço essa estrada com a palma da minha mão, e eu disse a ele, então vá. Ele falou, louco, por que ele não vai? Porque ele não tem perspectiva, não consegue enxergar. Mas a gente ali reunido, de repente, no meio daquela neblina densa, veio um andarilho. O andarilho falou para nós assim, a 100 metros ali não tem neblina. Gente, parecia um bando de crianças. O assunto foi interrompido na hora, todo mundo saiu correndo, entrou nos seus carros, né, e todo mundo começou a acelerar. A neblina tinha baixado? Não. O que é que mudou? A perspectiva, que como dali a 100 metros não tem mais neblina, daqui a pouco também não tem para nós. Todo mundo já estava pronto para sair. Então preste atenção no que eu quero dizer. Se no tempo que você ficar parado no acostamento, você desmontar o seu carro, você tirar os pneus, tirar a bateria, tirar o motor, sabe o que vai acontecer? A neblina baixa, todo mundo sai correndo e você não tem carro para sair, você não tem potência, você não tem motor.
entendeu? E você vai ficar chorando no acostamento da crise. Então agora não é hora de desmontar o seu veículo. Agora é hora de você melhorar, dar mais potência. Então, por favor, não se especializem em Covid-19, se especialize em cliente, se especialize naquilo que você realmente é na sua profissão. Sabe, analise melhor o mercado, aproveite esse tempo para ganhar mais musculatura e potência para que você tenha força de arranque quando essa neblina baixar. Então, a gente tem que entender isso. Então, o que eu estou vendo é que está todo mundo acordando de manhã e se especializando em Covid-19, ao invés de se especializar naquilo que é o pós-crise, que é a pós-pandemia. E agora é hora de você, usando toda a inteligência, e lembra que a inteligência ela só ilumina o caminho, mas toda a vontade, toda a disciplina, para você dar tratos à bola, sabe, verificar com inovação e criatividade o que você pode fazer, às vezes na sua região, às vezes no seu bairro. E a solução dos problemas da gente, muitas vezes, está embaixo da gente. Como diz um ditado português, né, do século XVII, 1600 e pouco, o ditado diz: andando na égua e perguntando por ela. Às vezes a gente está em cima da égua, olhando muito longe, onde está a solução do meu problema, às vezes está embaixo de você. Então, às vezes está mais... Então agora é hora de união. É hora de você reunir o seu pessoal, seja virtualmente, seja presencialmente, se puder, né? Mas para falar o que mais nós podemos fazer. É hora de você não desaparecer do coração e da mente dos seus clientes e dos seus fornecedores. Ligar a eles, dizer: puxa, como é que você está? Aqui também não está fácil, mas conte com a gente. Agora é hora de união. Então pense nisso, né? Pense que nós estamos numa peneira, e você sabe, eu sei, né, que, por exemplo, muitos políticos não vão passar nessa peneira da crise. Não é verdade? Nas próximas eleições, né, o eleitor vai jogar fora muitos políticos que se acham hoje que vão passar na peneira da crise e com certeza não vão. Empresas, a mesma coisa. E se a gente fizer a lição de casa certa, se a gente aproveitar esse tempo para ganhar musculatura e potência, a gente vai passar pela peneira, né, e nós vamos nos livrar de concorrentes ruins que não fizeram esse trabalho, portanto, não passaram na peneira da crise, né, e a gente vai sair melhor lá na frente, porque as vantagens comparativas do Brasil são muito grandes. E lembre de uma historinha, né, que o Og Mandino perguntou para aquele palestrante, o César Romão, que ele contou para nós, né, que eles estavam falando, o Og Mandino lá nos Estados Unidos, ele aqui no Brasil, e de repente o César Romão reclamando da situação, falando de crise, e ele falou: César, por favor, pega o jornal do dia aí e leia o necrológio para mim, né? Ele falou: ué, vai ver, ele conhece alguém aqui no Brasil, está querendo saber. Leia os nomes. Ele pegou e leu os nomes. Ele falou: oi, César, seu nome não está lá? Ele falou: não, eu não morri. Ele falou: então, você está vivo, pelo amor de Deus. Você está vivo, né? Então use o que está vivo, porque no terremoto de Lisboa, né, quando teve aquele horror, né, o conselho do Marquês de Alorna, Dom José, foi esse: sepulte os mortos, esqueça. E se a China tivesse avisado? Não avisou. Para que sepultar os mortos? Para cuidar dos vivos, cuide do que sobrou, do que respira, do que existe, e feche os portos. Evite novos problemas. Pare de conversar com gente que é má conselheira, né? Pessoas que na verdade não querem o seu sucesso. Lembre disso. Agora é hora de a gente se preparar, né, para duas coisas. Primeiro, ganhar musculatura e potência para sair do acostamento da crise e fazer tudo o que a gente puder fazer para passar na peneira da crise. Meu querido, pense nisso. Sucesso!